O conceito de empresas de pequeno porte e microempresas, refletidas no artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, apresentam conceituação como sendo as sociedades empresariais simples ou empresas individuais de responsabilidade limitada. Quanto aos empresários, o conceito normativo tem eficácia no artigo 966 da Lei 10.406/2002. É de elevada relevância o devido registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas. Estudo recente publicado no SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Brasil já tem aproximadamente 6 milhões de microempresas nesse setor e, por este motivo, está no topo da lista de países mais empreendedores do planeta. Este total de empresas corresponde a 97% de todas as empresas existentes no país, sendo apenas 3% do total formado por empresas médias e grandes. São as microempresas e as empresas de pequeno porte que movimentam a economia nacional. Elas empregam aproximadamente 52% de todos os trabalhadores urbanos do país e geram 20% do PIB. Direito e Justiça em Foco, hoje apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa de seu interesse. Nós vamos falar sobre a microempresa. E para isso convidamos a excelente, notável advogada e professora da especialidade, doutora Daniela Pelim. A doutora Daniela Pelim é advogada e mestre em Direito Empresarial e Direito da Sociedade e da Informação, professora de graduação e pós-graduação em Direito na Universidade da Uninove. Então, você já percebe que o currículo dela é apenas um ensaio, porque é enorme. Ela tem um currículo vastíssimo, mas nós encurtamos para que a gente possa observar bem e tirar dela aquilo que de maior interesse é para este programa. Você vai bem, doutora? Muito obrigada. Ótimo. Eu queria apresentar a você também o doutor Thomas Lau. O doutor Thomas Lau é um excelente advogado como você e ele também nos dá um apoio cultural. E, inclusive, eu quero publicamente, Thomas, agradecer a você, porque você tem colaborado imensamente com este programa Direito e Justiça em Foco. Obrigado. É daí o sucesso das audiências. Então, subiu bastante a audiência pela sua colaboração. Eu estou, inclusive, pela Direito e Justiça em Foco, inclusive pela utilidade pública com que ela tem trazido as informações para os telespectadores, doutor. É isso mesmo. Muito obrigado pelo complemento. Então, doutora, você está em casa. Muito obrigada. E agora nós vamos ouvir você. Você é a estrela do programa, hein? Obrigada. Vou tentar corresponder à expectativa. Não, a sua expectativa, tenho certeza absoluta. Então, o tema é esse, microempresa e empresa de pequeno porte. É um assunto, realmente um assunto bastante importante, um assunto que poucas pessoas ouviram falar. As pessoas ouvem falar, o que é ME? É verdade. Mas elas não procuram saber exatamente o que significa a microempresa. Verdade. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Qual a importância das micro e pequenas empresas no universo jurídico do nosso país? Pronto, olha aí. Que maravilha.
Esse assunto é um assunto que ele já vem sendo trazido desde 1988, porque o nosso Estado brasileiro acabou identificando a importância de uma microempresa, a importância de um empresário individual, aquele que não abre uma grande empresa, que ele trabalha nas condições para sobreviver, sustentar a sua família, e a nossa sociedade acabou percebendo que essas pessoas têm muito a contribuir com o crescimento do país. Então, a partir de 88, nós temos uma previsão constitucional a respeito da importância da micro e da pequena empresa. E eu vou mais além ainda no meu discurso. Na verdade, o país fica economicamente de pé por causa da micro e pequena empresa, porque as grandes indústrias, as grandes montadoras de veículo, as grandes farmacêuticas, elas ficam conectadas com uma economia global. Então, claro, elas têm toda uma indexação econômica a partir de um desenvolvimento internacional. E a crise ou o sucesso, nós somos beneficiados ou prejudicados, mas ficamos curvados diante desse mercado. Agora, a microempresa e a empresa de pequeno porte, que somos nós, produzindo, comercializando, atendendo o consumidor, estando no dia a dia para sustentar as nossas famílias e para pagar os tributos, de fato, esse pequeno organismo dentro da sociedade é que dá toda a infraestrutura. Então, quer dizer que você acha que a pequena microempresa e a empresa de pequeno porte é aquela que gera mais economicamente, que gera mais, vamos colocar um termo aqui para que o telespectador recepcione bem, mais dinheiro? Exatamente. É como se fossem as pequenas formigas numa linha de produção, numa linha de trabalho, trabalhando no verão para armazenar para o inverno. Porque muito embora o pequeno comerciante ele não tenha a exata noção da figura dele dentro da sociedade, porque ele está preocupado em vender para conseguir sustentar a sua família. Sobreviver, né? Exatamente. Ele não tem a exata noção de que ele é uma formiguinha dentro da nossa sociedade, todo o sustentáculo da economia. Poxa, que maravilha. E a partir de 88, quando a importância e a valorização dessa microempresa vai para o artigo 170, nós estamos aí a passos ainda muito módicos, muito lentos, tentando fazer com que exista todo um arcabouço jurídico de proteção, de incentivo fiscal, de incentivo a que esses pequenos comerciantes venham para a formalidade, não só para serem fiscalizados, mas para poderem ter uma segurança jurídica a respeito do seu sucesso ou da sua incerteza. Eu percebo, então, que muitos comerciantes, né, eles assumem este problema, que eu acho que é um problema bastante grave para o comerciante. Claro. Porque o comerciante ele tem um ideal. Não é? Por exemplo, eu vou falar aqui sobre uma estilista, ela sai da faculdade. Não é? Então, qual é o objetivo dela? Vender aquilo que ela aprendeu na faculdade e, naturalmente, aprendeu durante o seu interesse, o seu idealismo. Claro. Então, ela vai sofrer algum problema de início? Não, não vai. Num primeiro momento, ela não vai. Ela vai passar... Ela não vai porque ela tem uma segurança jurídica enquanto pessoa física. Claro. Mas a partir do momento que o negócio dela começa a tomar uma proporção maior, onde ela começa já a ter o consumidor começa a enxergar ela como empresa, a partir do seu estabelecimento, das figuras que ela agrega, uma secretária, um café, um boleto bancário, claro. um contador. Um contador. Aí a nossa sociedade já começa a olhar para ela como, olha, você já está contribuindo para o país. Quando você saiu da faculdade, você precisava sobreviver. Agora, além de sobreviver, você já está contribuindo para o nosso país. Então, é hora de você dar a sua parcela tributária, financeira, econômica, para que outras pessoas sejam beneficiadas nas ações sociais. São os deveres e obrigações. Exatamente. Né? Doutor Thomas, quer fazer alguma pergunta para ela? Inclusive, duas perguntas para a doutora Daniela. A primeira seria, qual é a importância dessas micro e pequenas empresas para o âmbito econômico nacional? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é, essa empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma lei nova,
como é que ele tem surtido atualmente no Brasil? Que é aquela EIRELI. Então, essa lei, a EIRELI, que é a lei de responsabilidade desse empresário individual, aquele que não tem condição de ter um sócio, mas ele já está trabalhando para sobreviver, ela veio num bom momento. Por quê? Porque tira da informalidade, como por exemplo uma estilista, que até então trabalhava para sobreviver, tira da informalidade e traz essa pessoa para que ela, de fato, esteja no seu papel de crescimento econômico. Então, até então, nós não tínhamos, as pessoas que trabalhavam para sobreviver, não tinham segurança jurídica de até onde elas poderiam ir. Então, se por um infortúnio da vida econômica, ele, entre aspas, né, quebrasse no mercado, não tivesse mais condição de atender, até por uma questão de saúde, né, claro, fosse levado à bancarrota porque ficou doente, não tem mais capacidade de trabalho, essa pessoa não tinha proteção. E os seus credores viriam na sua pessoa executar as suas dívidas. Então, como a nossa cultura brasileira até então era da informalidade, muitas pessoas trabalham dessa forma, o nosso Estado resolveu criar essa legislação para que essas pessoas tenham um mínimo de condição de estarem seguras. Se o meu negócio não der certo, pelo menos se eu adquirir uma casa, se eu adquirir alguns bens de conforto para minha família, esses bens não serão responsáveis para pagar as minhas dívidas. Né? Porque o nosso ordenamento, a nossa sociedade entende que todos podem ser empreendedores. Certo. Né? Nós vamos agasalhar todos os empreendedores. Tomando carona na pergunta do Dr. Thomas, e qual é, então, a responsabilidade em caso, por exemplo, de quebra? Recairá sobre quem? Então, na legislação econômica, o empresário individual ele vai ser responsabilizado na medida que ele tiver, por exemplo, se ele for um empresário individual que tem uma van, ele faz entrega com a van. Então, os seus credores entendem que a van não é um bem que ele coloca em casa para a família. Certo. A van é responsável para ele poder se movimentar economicamente. Então, a van seria objeto de rateio entre os credores. Quer dizer que nunca, por exemplo, uma casa própria... Não, se ele morar com a família, essa casa for o bem que eles têm a vida deles em comum, não será objeto atingido, né? Então quer dizer que essa é a segurança. Essa é a segurança que ele vai ter. Interessante. Desculpa, vamos agora continuar. A outra pergunta que você fez. A outra pergunta era a importância da micro e pequenas empresas no âmbito nacional. Então, como eu venho dizendo desde que comecei a discorrer sobre o assunto, as micro e pequenas empresas, elas têm um enquadramento tributário. Então, a partir de uma microempresa que fatura ao ano determinado X, ela tem um incentivo fiscal, justamente por causa da dificuldade de uma microempresa sobreviver no mercado nacional, elas têm incentivos tributários de recolhimento. E isso é o que nós proporcionamos de incentivo. Né, que ela tenha um achatamento de recolhimento tributário para que o dinheiro fique dentro da microempresa e ele possa cada vez mais fortalecer o seu negócio. Bom, me diga uma coisa, então, dentro desse sistema que você está colocando, Daniela, há muitos problemas eu torno a insistir nesse assunto, porque eu sei que o telespectador poderá estar perguntando. Mas vamos supor que o meu negócio não ande bem. A empresa que eu montei, a empresa, tanto a micro como também essa individual, não é? Essa empresa individual não ande bem. Eu quero saber o seguinte, como é que eu vou me sair dessas situações? Serão necessários empréstimos bancários? Esses empréstimos são mais facilitados? Sim, hoje nós temos... algumas ferramentas que o governo dispõe para essa microempresa, para esse empresário individual, de se socorrer eventualmente de um empréstimo. Mas também nós temos outros aspectos legais que são perfeitos para uma empresa em crise econômica e financeira, que é a lei de recuperação. Então, hoje em dia, o microempresário, ele tem toda a condição de não se endividar. Se ele estiver endividado, então que ele não se endivide no banco,
que ele se endivide com os seus credores. Porque o banco, os juros são... Porque o banco tem uma política cruel de exploração, em especial no Brasil. Então, eu não diria para esse microempresário na minha frente, olha, vamos nos socorrer dos bancos. Não, eu diria, não, vamos nos socorrer da lei. Né? A lei de recuperação vai nos autorizar o senhor compor todas as suas dívidas com os seus credores, o senhor não vai perder a sua dignidade, o senhor não vai virar uma bola de neve, o senhor vai ter total condição de respiro. Então, veja, telespectador, a recuperação, não é? A recuperação. É a lei de recuperação. Você não quer falar alguma coisa sobre isso, não? Porque é importante, muita gente não sabe destas coisas que são muito mal orientadas. Exato. Não pelos advogados, não é isso. Exato. Mas pelos, me perdoe, até os contadores. Desculpe, eu vou até colocar aqui como contadores, porque não são, eu tenho muito respeito por vocês, contadores. Mas, às vezes, os contadores não explicam para a empresa, para o dono da empresa, aquilo que deve ser explicado. Eu acho que isso faz parte, não é, do contador, aquele que você contrata. Claro. Porque aquele é a pessoa de confiança que vai, junto com você, erguer a empresa. Não sei se eu estou enganado. E os contadores estão mais perto dos clientes microempresa do que o advogado. Não é isso? Então eu coloquei bem, não é? Porque Ótimo. o contador, ele é a pessoa mais próxima. Por quê? Porque o microempresário, ele fala assim, qual é a minha obrigação? Pagar tributo? Então o senhor me dá o boleto que eu pago. Exato. Ele não tem interesse, para que serve, em que condição ele pode fazer, em que condição ele não pode fazer. Então ele quer se livrar da obrigação. Por quê? Porque a mentalidade do nosso microempresário brasileiro ainda não chegou na pretensão constitucional. Ele não absorveu ainda a importância que ele tem, que formiga ele é. Claro. Entende? Ele ainda não se ele conscientizou. Ele não Não sabe. se conscientizou. Ele não sabe. Mas não seria interessante fazer cursos ou palestras, ou então alguma coisa no sentido de municiar melhor esses empresários? Sim. Sim. Mas se faz Sim. isso no Brasil? Não, não se faz. Olha aí que coisa. Não se faz. Não se faz, e ao término da minha exposição, é exatamente isso que eu vou dizer. A necessidade que nós temos de trazer para nós, os intelectuais do direito, da economia, da ciência contábil, trazer esse mar de microempresários para baixo das asas, para suprir-lhe as informações necessárias para eles se fortalecerem. Mas dada a importância deles no cenário nacional. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque você, microempresário, você que tem uma empresa pequena, né? Como diz a doutora Daniela, que você, com a sua van, vai vender a sua mercadoria, Exato. É isso? O seu cachorro-quente, né? Exato. Ou outra coisa qualquer. Você precisa ter mais conhecimento daquilo que você está fazendo. É isso que a senhora propõe, né? Ele tem que levantar de manhã e dormir à noite com o seu trabalho executado, com o seu dinheiro dentro de casa, mas ele tem que saber a importância que ele tem. Olha aí, a importância Porque que você tem. sem ele o Brasil para. Mas olha que coisa maravilhosa que nós estamos passando. Sem ele o Brasil para. Sem ele o Brasil para. O Brasil para. Quer dizer que o Brasil, ele não depende dessas grandes empresas? Não. Olha só. Olha só. Doutor Lercio, fazendo um adendo, fora o Simples Nacional, que é a tributação que eles são sujeitos, deveria ter também uma maneira do alvará provisório, um alvará mais facilitado para eles trabalharem e tudo mais. Então, acho que entrando nessa via... Sim. Vendo todo esse tipo de objetivo que precisa ser levado em consideração para o microempresário. Então, nós temos aí vários incentivos. Agora, a Prefeitura de São Paulo, com algumas políticas de atendimento a esse microempresário, esse empresário individual. Só que é pouco. O favor legal é pouco. Por quê? Porque dada a importância dada a importância. E também não interessa que essas pessoas tenham um nível de formação exato. O nível de formação exata. Por quê? Porque eles, unidos, seriam mais fortes. Então, as políticas, elas estão atendendo aos ditames constitucionais, mas não plenamente.
Porque não basta você dizer, olha, aqui está a sua ferramenta. Que ferramenta é essa? O que eu faço com isso? E não faço nada, porque não tem quem me ensine a usar a ferramenta. Então, isso nós vamos patinando anos, desde 88 nós estamos patinando, porque nós temos um mercado da informalidade, essa microempresa que o empresário acha que trabalha só para sobreviver, e aí nós temos, nosso país fica manco. Nós estamos mancando. Eu acho que há necessidade de nós alertarmos, né, este país, a sociedade, porque grande parte da sociedade tem interesse naquilo que nós estamos conversando, ou seja, são proprietários de microempresas, empresas pequenas. Não é verdade? Como você bem colocou aqui, que mais doutor. empregam no país. Que mais empregam no país. Olha aí, olha que coisa maravilhosa. A crise internacional econômica vem e a ME fica de pé. Olha aí. Ela não é atingida pela crise internacional. Então, quem é essa figura? Por que ela não tem a posição exata dela? Muito bem. Doutora Daniela, eu tenho muitas perguntas a fazer a você e eu tenho certeza absoluta que você vai respondê-las da forma simples que você está fazendo, porque esse é um programa que, simples, que é feito para a sociedade, que leva a informação correta. Exato. Aqui não há dissimulação. Não é verdade, doutor Thomas? Aqui não há dissimulação. Nós levamos a informação correta, como estamos fazendo hoje. Não é? Que o telespectador está assistindo esse programa e está se avivando da realidade da microempresa e da importância dela, não é? na esfera nacional. Exato. Correto? Claro. Muito bem. Então, eu vou pedir licença para você, eu vou chamar um pequeno intervalo, e depois nós vamos retornar e vamos continuar com esta conversa, tá bom? Ok. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Bem, ao retornarmos, eu já pergunto à doutora Daniela, é uma curiosidade muito grande, porque todos nós ouvimos falar, principalmente é um termo jurídico, né? Sustentabilidade. É bonito, né? Sustentabilidade. O que vem a ser a sustentabilidade? E eu tenho uma pergunta que corresponde a esse tipo, a essa sustentabilidade. Eu tenho aqui a pergunta se ela entende que o papel exercido por esses agentes econômicos extravasa o âmbito da proteção e incentivo legais. E de que forma? Agora, eu quero que ela me responda a isso pela sustentabilidade. E o que é a sustentabilidade? Olha aí, doutora. Vamos lá? Claro. A sustentabilidade é um termo, nós chamamos instituto, né? Porque dentro dele tem uma cesta de consequências jurídicas e sociais e econômicas. Mas a sustentabilidade nada mais é do que o que nós fazemos hoje. Nós precisamos pensar se a quarta geração que vier depois de nós terá condição de usufruir das mesmas coisas. Então, quando eu vendo produtos, hoje, eu preciso saber se esse produto é bom e se ele tem autorização para que eu venda. Porque se ele tiver uma autorização para que eu venda, provavelmente alguém já avaliou se esse produto é bom. E ao vender esse produto constantemente, eu consiga não ferir o direito das pessoas que vierem para esse mundo ter acesso ao mesmo produto, não serem prejudicadas, não impedir o nascimento de outras pessoas. Então, a sustentabilidade é isso. Tudo que nós fazemos hoje, nós temos que pensar se as futuras gerações poderão usufruir. Então, por que se discute muito sobre o meio ambiente? Porque o meio ambiente é o nosso planeta, é onde nós vivemos, plantamos, colhemos, vendemos, tudo é nosso, né? E o que é que nós fazemos com esse meio ambiente hoje? Nós exploramos no seu limite e não damos condição para esse planeta se reestruturar. Isso significa que, consequentemente,
daqui a 40, 50 anos, as pessoas que nascerem no nosso planeta nascerão numa situação precária, porque a Terra provavelmente já não vai mais dar uma qualidade de fruta que ela dá hoje. Não vai mais nascer as árvores e as espécies que nascem hoje. Então, isso é sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade é um estado de consciência. Então, quando eu sou a microempresa e entrego o meu produto na embalagem plástica, poxa vida, a embalagem plástica polui o meio ambiente, ela demora 10 anos para ser absorvida pela terra. Eu estou entendendo que o caminho que essa sacolinha de plástico vai percorrer, ou ela vai parar no rio ou ela vai ser enterrada. Ela não vai desaparecer, ela não vai evaporar. Ou ela vai ser jogada no rio ou ela vai ser enterrada. Se ela demora 50 anos, 10 anos, 30 anos para se degradar, para virar nada, e mesmo se um dia ela virar nada, qual é o efeito que ela vai causar na Terra? Então, essas questões são de um estado de consciência, de quem se preocupa em preservar o planeta. E não é demagogia, é uma ação e reação. Nós temos uma ação hoje de jogar tudo no rio. A natureza vai devolver uma reação que é, vocês jogam tudo no rio, então vocês não vão ter água para beber. A matemática é simples, a conta é simples. E a microempresa e a empresa de pequeno porte e o empresário individual se enganam quando eles acham que esse assunto não toca a eles. Porque nós somos muito pequenos, nós trabalhamos para sobreviver. Eu trabalho com 100 sacolinhas ao mês. E a indústria que trabalha com muitas embalagens, 1 milhão? Ah, ela precisa ter essa consciência, porque ela é 1 milhão, mas eu com 100 sacolinhas, com 10, com 50... Que diferença eu vou fazer no mundo com 50 sacolinhas? Quer dizer, dentro de todas as formigas que habitam o nosso planeta, que somos nós, cada um com 50 sacolinhas vai dar quanto? Pensa. Aí eu já fui questionada a esse respeito. Tá, doutora Daniela, muito lindo o seu discurso. Mas eu sou uma microempresa, tenho tributo para pagar, tenho empregado para pagar, o que eu ponho no bolso é muito pouco. Se eu for escolher papel reciclado, um bloquinho de anotação reciclado, eu vou aumentar em 30%, 40%, 50%, 80% a despesa da minha empresa. Então é óbvio que eu prefiro pôr o dinheiro no bolso e pegar um bloquinho de papel da madeira, normal, não reciclado. E aí, então, todo esse investimento que a senhora me fala para sustentabilidade, eu não tenho condição de fazer hoje, eu vou deixar para outro fazer. Mas isso é um engano. Porque dentro de uma planilha de custos, você não precisa deixar toda a sua empresa sustentável, mas uma pequena parcela de contribuição, por exemplo, a tal da sacolinha, então tem que vir um estado de conscientização dessa microempresa, dele saber o papel que ele ocupa na nossa sociedade, que ele é essencial, que ele é uma junta, né? É uma junta desse corpo que chama Brasil, e aí ele vem com esse estado de consciência de que o que ele faz haverá uma reação, ele toma outra atitude. Mas me diga uma coisa, doutor, antes de passar para o doutor Thomas, que eu sei que ele está querendo fazer uma perguntinha para a senhora. O problema, então, da criatividade, quando a criatividade, que ela é inovação, né? Claro. A senhora acha, então, que nesse patamar, sim, há necessidade que o microempresário ele tenha criatividade para sair de certas situações? Sim, perfeito. E vou mais além. Nessa criatividade, que vem de um estado de consciência, ele tem uma resposta, no máximo, de 6 meses do consumidor. Então, se ele investe 30% a mais hoje, ele recupera esse investimento de 6 a 8 meses. Por quê? Porque o consumidor brasileiro, ele é muito mais respeitado do que nós como cidadãos. O senhor sabe disso? Sim. O senhor sabe, doutor? Nós somos muito mais respeitados como os consumidores do que como cidadãos. Claro. Né? Não é verdade? Olha aí, telespectador. Aproveite essa reflexão, não é? E que a doutora coloca. Quer repetir, por favor? Nós não conseguimos mudar a educação, mas nós conseguimos mudar a conduta de uma empresa se ela fere a legislação do consumo. Isso significa que nós somos muito mais valorizados como consumidores do que como cidadãos.
E temos uma lei do consumidor, não é? Fortíssima. Fortíssima. Fortíssima, de 1990, muito perto da Constituição Federal de 1988. Então, nós temos aí essa situação que é colocada para nós, para esse microempresário, que é a figura do consumidor. E o consumidor, ele vem com todo esse arcabouço de informação dos seus direitos. Então, aí ele já tem a percepção de que ele pode escolher uma microempresa que vende um produto sustentável, ou pelo menos ele oferece para esse consumidor de forma sustentável, do que outro que não o faz. E fora também o bom trabalho que o Tribunal de Justiça tem feito com os juizados especiais também. Sim. Então, isso fortalece muito aí. Eu, inclusive, faço parte dos juizados especiais. Tem usado a ferramenta do direito, né, para incutir o estado de consciência, que é o que, de fato, nos falta. Né? Ter a consciência como consumidor e exercer os seus direitos, ela está avançando e avançando no sentido da sustentabilidade. Empresas como da área de cosmético explodiram no mercado. Por quê? Porque eles passaram a bandeira da informação da sustentabilidade. Então, nós exploramos sementes do Amazonas, mas damos todo o retorno e divulgamos essa informação para o consumidor de que há um reflorestamento na mesma proporção. Espetacular! Mas, doutora, a senhora acha que essa informação que retorna ao consumidor, ela é fidedigna? Eu digo pelo marketing. Doutor, nós temos empresas que já estão num estado de consciência pleno. E temos empresas que são administradas por pessoas que veem nesse estado de consciência do consumidor uma nova oportunidade de exploração de mercado. Por quê? Porque o Brasil todo precisa de um estado de consciência. E esses passos são muito lentos. Então, alguns já estão inseridos nesse contexto, outros ainda não. Então, nós temos ainda bastante conflito a respeito disso. E aí, quem é que está definindo a regra do mercado? E é o que importa para o microempresário. O consumidor. Então, até o consumidor está preferindo pagar um pouquinho mais caro no produto, mas satisfazer o seu estado mental de eu estou dando a minha contribuição para o planeta. Um produto? A minha parcela eu vou fazer. É um produto. Então, eu vou comprar dessa empresa que faz essa política de sustentabilidade. Não vou comprar de outra empresa. Eu sou uma consumidora assim. Claro. Olha aí, telespectador, eu acho que nós devemos observar bem esses conselhos que hoje estamos recebendo da doutora Daniela, porque são conselhos que nós temos que avaliar sob o aspecto, como ela bem coloca, não só da sustentabilidade, como também da prevalência, né, no sentido de proteger o planeta. E vou protegendo o planeta, você está protegendo os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Exatamente. É isso? Exatamente. Porque nós estamos, não precisa de muito tempo, nem muita intelectualidade, muito estudo para perceber que nós estamos num período próximo ao caos. Em todos os aspectos. O aumento do consumo está nos levando à bancarrota. Nós estamos criando a nossa própria falência enquanto raça, porque nós temos necessidade de consumir. Então, como que... Mas será que temos necessidade mesmo de consumir? Não temos. Mas isso daria outra... Eu queria ouvir porque eu também sou da mesma opinião. Claro. Eu sou da mesma opinião, não temos. Se eu tenho esta caneta, que funciona bem, aí então eu vou à televisão e a televisão me diz assim, me informa que saiu uma caneta maravilhosa, que ela tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Eu preciso comprar essa caneta? Claro que não. Porque eu tenho essa que funciona. Claro que não. É isso. É isso que nós estamos tentando passar também. Não é? A realidade, essa informação correta. Doutor, você queria fazer uma pergunta? Quero fazer uma pergunta para a doutora Daniela. Qual que é a proposta do governo federal com a criação do Ministério para as micro e pequenas empresas? Então, a proposta do governo federal é cumprir
mais uma vez, o artigo 170 da Constituição Federal, porque lá está escrito que as empresas devem ser respeitadas, valorizadas, incentivadas, porque elas são responsáveis pelo nosso crescimento econômico. Então, o governo federal está dando mais uma resposta, deu uma resposta com o incentivo tributário da ME e da EPP, e agora está dando outra resposta para a informalidade. Então, vamos inserir essas pessoas, esses comerciantes, num regime jurídico, ou seja, eles vão ter cabeça, corpo e membros jurídicos, a empresa vai se enxergar enquanto empresa, e a partir desse incentivo, desse enquadramento, oferecer oportunidades de educação desse microempresário, oferecer mais oportunidades de inclusão dessa microempresa. Quando eu falo inclusão dessa microempresa, é inclusão no quê? Nesse papel que ela tem. Só que a intenção é boa, mas a execução é ineficaz, porque ninguém dá aquilo que não recebe. A intenção, a doutora diz, a respeito daquilo que propõe a Constituição, daquilo que propõe ao artigo 170. Claro. Mas a execução daquilo é difícil. É ineficaz, porque a execução precisa de dinheiro. E a execução precisa de compromisso, a execução precisa de tolerância com o próximo. A execução precisa dizer, olha, o senhor microempresário é muito importante para nós e é por isso que nós vamos esclarecê-lo do espaço que o senhor ocupa. Sem essa informação, sem essa mudança de mentalidade, nós podemos ter muitas políticas que não vão virar nada. Por quê? Porque o microempresário, a consciência dele eu trabalho para sustentar a minha empresa. Que bom que deu certo para mim. Então eu pago as minhas obrigações e o resto eu ponho no meu bolso e vou passear com a minha família. Esse é o estado mental de administração, de consciência e de ocupação. Não é um estado mental de nação, entende? Então, as políticas são boas, mas elas só serão eficazes a partir de uma educação desse. E as políticas, doutora Daniela, em relação aqui à Prefeitura de São Paulo, eles têm feito alguma coisa para esse tipo de... Não, campanhas de conscientização não. Eles fizeram a publicidade, eu até entrei no site antes de vir para cá para ver se havia mudado alguma perspectiva da norma e não. Então a norma está à disposição, mas ela está inerte. Mas a norma está à disposição. Mas ela está inerte. Então, para ela ser ativada, as pessoas precisam saber para que ela serve, né? Precisam receber a instrução da ferramenta. Será que não falta, nós não estamos preocupados com experiência e maturidade de uma norma jurídica como esta, para ela ter eficácia? Sim, imagino que sim, entendo que sim. Experiência e maturidade. Entendo que sim. Porque a experiência e maturidade que reflete através de uma norma, não é? Ela não é, como a senhora mesmo disse, e eu concordo, acho que é isso mesmo, não é? Ela não tem instrumentos necessários para se tornar eficaz. Exato. Exato. Não é, doutor? Exato. E aí nós criamos muitas normas. Muitas. Todos os nossos problemas são resolvidos através das normas. Mas os problemas nós empurramos embaixo do tapete. As normas são lindas. Elas ficam expostas para a ONU ver, para a OMC ver, para os organismos internacionais verem, mas a eficácia, como ela age, como as pessoas agregam os seus valores, nós não conseguimos colocar isso em prática. Então, nada muda. Esse microempresário, ele não tem perspectiva de crescimento, que é o que deveria ser feito. Esse é o objetivo da norma, facilitar a perspectiva de crescimento. E aí ele não consegue crescer porque ele não tem ferramenta. Ou a ferramenta tem, mas ele não tem a instrução necessária para usar. Não tem os instrumentos próprios, né? Exato. Eu acho que os instrumentos práticos, né? Exato. Práticos que eu coloquei como na qualidade da experiência e da maturidade, né? Exato. Porque o país é próspero. Muito.
E o país, eu até quero fazer uma colocação aqui, o país é rico em nióbio. Nióbio é um produto natural desse país, lá do Amazonas. E não se usa o nióbio aqui adequadamente, porque se usasse o nióbio aqui nesse país, daria para nós sairmos de todas as dívidas aquilo que faz com 2% o Canadá. O Canadá produz nióbio 2%. Aí o que faz o governo do Canadá? Reverte esses 2% para quê? Para estradas, escolas, educação, segurança. Ouviram? Autoridades, senhores autoridades constituídas. 2% é utilizado. Retiro do nióbio, não é? E utilizam para devolver, dar o retorno ao povo, que é do povo. Que a produção claro. É aqui do Brasil, claro. ou do Canadá, mas é do povo povo canadense e o povo brasileiro. Só que nós detemos 90% do nióbio é produzido aqui no Brasil. E não se usa. Para que serve o nióbio? Essas espaçonaves que vocês veem de vez em quando, a NASA utiliza ali à vontade o nióbio. Nióbio é um produto importantíssimo. Não sei, eu estou colocando isso não, porque... é perfeita a colocação. Apareceu na nossa perfeita, conversa. Perfeita. Eu digo, senhores autoridades constituídas, abra os olhos, deem o devido retorno para esse povo. Tudo bem, doutor? É isso? Perfeito. Bem, eu tenho aqui inúmeras perguntas a fazer, mas eu tenho que encerrar o programa. Claro. Viu? Foi um prazer enorme estar aqui. Eu quero dar a palavra agora a você, novamente, para que você, então, apresente as suas considerações finais. De tudo que nós conversamos, eu vim com o meu espírito disposto para dizer que eu lamento muito, num primeiro momento, que a microempresa não saiba o espaço que ela ocupa, né? Porque, como eu disse, em momentos de crise, é a microempresa que fica de pé. Então, a partir dessa reflexão, se o mundo está desabando, os países estão em crise, só se fala em crise, mas o Brasil está caminhando. Com que perna? Qual é a perna que se usa para caminhar em crise? A perna da microempresa. Claro. Então, a partir dessa reflexão, desse posicionamento, eu entendo que a letra da lei ela não vai ser eficaz se nós não tivermos programas como esse, instruindo esse microempresário a respeito das ferramentas que ele tem para colaborar, para crescer, para expandir os negócios, para estar motivado, porque a motivação é tudo. Então, eu entendo que se ele souber usar a ferramenta, ele vai estar mais motivado, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai contribuir mais com o crescimento do país e, sobretudo, vai adquirir uma parcela de conscientização de que o retorno que ele proporciona para a sociedade com um pequeno negócio dele é fundamental para o bem-estar de outras pessoas. Não é simplesmente eu vendo e fecho o meu balanço, a minha conta. Pago e o que sobra eu ponho no bolso. Não é essa a matemática, não é essa a ciência do microempresário ou qualquer um que explora a atividade econômica. Não, eu faço um negócio porque eu sou mais esperto. E eu sou mais esperto e promovo para a minha sociedade, nem que seja a minha mercearia no meu bairro, eu proporciono para eles melhor qualidade de vida. Muito bem. Então, é isso. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. Excelente mensagem, doutora. Muito obrigada. Eu queria agradecer também a presença sempre eficaz. Obrigada, doutor Thomas. Doutor Thomas Lau, que é um grande advogado também, grande amigo, e, como disse no início, um advogado que se preocupa também com o Brasil e com esse programa. Agradeço bastante a você, tá bom? Obrigado, doutor Nerson. E a você, doutora Muito Daniela, obrigada. mais uma vez, eu quero dizer, você falou que programas como esse, Direito e Justiça em Foco é isto, é como eu disse e sempre digo, nós estamos aqui para informar a sociedade. Informar bem
e com verdade. Claro. Nós levamos a verdade, nós não camuflamos a verdade. Então, a sua presença hoje aqui foi também bastante eficaz. Muito obrigada. E eu quero agradecer muito você e vou te convidar para você vir mais vezes, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado.